Então, galera, mais uma noite maravilhosa, onde a gente vai abrir mais um podcast Descomplicando a Obesidade, episódio número 2. Hoje a gente tem 3 convidadas muito especiais, mulheres reais, com vidas reais, sem aquela coisa do Instagram, perfeitinha, blogueirete, né? Milionária, sem aquele status Virgínia de ser, que conseguiram sim adquirir bastante autoestima através desse emagrecimento e também se reencontraram com relação ao autocuidado, que eu acho que é muito, muito, muito importante. Hoje, podcast especial, a gente está aqui numa quinta-feira à noite, bem cheia a cidade, muita chuvinha lá fora, e essa galera veio muito disposta a compartilhar a história delas com vocês que estão assistindo. Para iniciar, vou pedir para elas se apresentarem, idade, o que vocês fazem, o que vocês vieram fazer aqui, entendeu? Vamos lá? Por favor, Suzy. Então, meu nome é Suzy Mari, mas todo mundo me conhece por Suzy. Tenho 42 anos. Eu trabalho no Laboratório Estrela, então. E eu vim aqui mostrar que eu tô muito feliz, né? Já consegui o meu objetivo, então agora é só manter o foco e ser saudável. Bom, meu nome é Caroline, mas todo mundo me chama de Carol, né? Eu tenho 35 anos, sou biomédica, também trabalho no Laboratório Estrela, junto com a Suzy, nós somos colegas, né? E vim aqui hoje também contar um pouquinho do meu processo, da minha história, com a intenção de que se alguém se identificar e se impactar com isso, que eu esteja inspirando alguém, né? Hoje eu vim com esse objetivo, talvez inspirar alguém que vá nos assistir a buscar a mesma coisa que nós aqui, que estamos aqui hoje, buscamos, né? Bom, meu nome é Camila, eu tenho 30 anos, sou mãe do Theo. Atualmente eu faço a parte de administração da empresa do meu marido e sou estudante da Univates também. Ah, que legal. É. Então, eu já vou começar, assim, bem polêmico, assim, meu Deus, um ponto de reviravolta. Qual que foi, gente, para vocês, começando por Camila, qual foi o estopim que você falou assim, não, chega, eu preciso dar um jeito na minha vida? Foi muito, muito triste o jeito que eu cheguei lá, porque eu estava num lugar onde eu não me via mais como mulher, né? Só como mãe. E aí teve um dia que eu estava sentada na cadeira e o meu nenê correu. E nesse meio tempo ele caiu e eu não pude fazer nada por ele, porque eu estava numa cadeira, eu estava muito pesada e eu não consegui pegar ele, né? Então ele acabou vindo a se machucar. Então ali eu vi que eu precisava mudar a minha vida, né? Que eu precisava reagir de alguma forma. Então isso para mim foi o que marcou, né? Foi o que me deixou assim, poxa, aqui não tá legal. Tem que dar um jeito, né? O que era esse pesada para você? Quantos quilos você tinha e como é que tá hoje? Quando eu cheguei lá no consultório do Dr. Matheus, eu estava pesando 103 quilos, né? Isso era bastante coisa. Eu tenho 1,75 m e eu teria que estar, então, entre 70 e 75 quilos, né? Então, eu estava muito acima do peso. Hoje eu estou com 76 quilos, né? Quero ainda baixar mais esses 6, mas, assim, eu vou dizer bem a verdade. Às vezes, a maternidade, a gente olha mais pro lado mãe, né? E acaba esquecendo um pouquinho da gente. Então, eu vejo que para eles estarem bem, a gente também precisa se reconhecer e a gente precisa estar bem, né? Para que eles possam estar bem. Muito bom, Então, muito legal. Isso. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Aquela coisa de como é que eu vou cuidar do próximo se eu não me cuido, né? Se eu não me cuido, é. E o Matheus foi uma pessoa... eu digo que ele é anjo-luz na minha vida. Anjo-luz. Porque ele me tirou... Ele não é só o peso, né? Não é só sobre estar sobrepeso. É o emocional da gente que tá... Geralmente, uma pessoa que está acima do peso, ela também tá com o emocional dela abalado de alguma forma, né? Ou por depressão, ou por alguma outra questão, né? Nunca é só o físico, né? Então,
Então, eu sempre digo que ele é Capaz. luz na vida da gente, porque ele consegue tirar a gente de um lugar que talvez, sem ajuda, eu, Camila, não conseguiria, né? Porque eu tentei várias formas e não consegui, eu sempre saía frustrada. E também ele ia pré-diabética. Eu fiquei pré-diabética quando eu tive o Theo. Então, isso também foi uma das coisas que eu agradeço por não ter adquirido a diabetes, né? Porque senão hoje eu estaria com ela. Então, é sobre um todo, né? É saúde, Sim. é mental, é emocional. Sim. A obesidade é bem complexa, ela é multifatorial, né? Ela é muito complexa. Eu fico lisonjeado, pelo amor de Deus. Capaz, eu só ajudei. Mas eu vou chorar. E você, Heron, qual foi assim o estopim, assim, que você viu que tinha uma coisa errada, eu precisava dar um jeito na minha vida porque eu não sou isso aqui? Então, eu também passei por uma, né, gestação teoricamente recente, né? Sou mãe da Maria Alice, ela tem 1 ano e 9 meses, passei uma gestação normal, eu engordei 11 quilos na minha gestação. Então, até aí tudo bem. O problema foi após, né? Após a gestação eu engordei, né? E eu nunca estive no patamar que eu atingi, né? Eu atingi 70 quilos. E eu passei a não me reconhecer mais, né? Eu tentava olhar no espelho e não, cadê a Carol? Cadê eu, né? Eu não me encontrava mais, assim, e isso estava me afetando em várias áreas da minha vida, né? Então, eu quis buscar ajuda. Eu, antes de engravidar, eu era uma pessoa super ativa, eu praticava corrida, né? E isso estava me impedindo, inclusive, de tentar voltar, porque a gente está pesada, a performance é completamente outra. E aí, tu não atinge nunca o que tu quer atingir e tu te frustra, né? Então, tem essa parte que eu queria retomar e não estava conseguindo. Tem a questão, né, da autoestima, de me enxergar como uma mulher, né? Me reencontrar novamente, né? Buscar também a minha saúde, porque eu quero ver minha filha crescer, né? Eu quero saúde em primeiro lugar, porque eu quero acompanhar a vida da minha filha, Muito né? legal. Então, foi onde eu fui buscar ajuda, né? E o mais engraçado é que, assim, eu sempre escutei, né? Assim, porque eu não era, assim, obesa, né? Aí eu dizia, bah, eu vou procurar ajuda. Ai, mas tu nem é gorda. Eu digo, mas não é sobre eu ser gorda, é sobre eu me enxergar da forma que eu quero. Eu não estou me vendo assim, da forma, né, Carol? Então, muito eu escutei, né? Tu não precisa. Ai, tenta aí um pouquinho que tu consegue, é pouquinha coisa, né? Mas assim, é mais de 10 quilos, né? Atualmente eu peso 53,5. Então, não é simplesmente tenta aí te controlar e que vai dar tudo certo, né? Não. Ou então, ai, tu nem precisa, tu não é obesa. Mas eu não preciso ser obesa para estar com uma saúde ruim, né? E não é o que os outros me veem, é o como eu quero me ver, E né? você, atleta, sempre correndo pra caramba. Imagina, com quase 18 quilos a mais, como é que você ia conseguir fazer isso na performance que você consegue hoje? Completamente outra, né? Completamente diferente. Então, é uma via de mão dupla, porque tu perde peso, tu acaba estimulando e melhorando a tua performance. Melhorando a tua performance, tu pratica mais, tu perde mais peso. Então, é uma via de mão dupla, né? As duas coisas andam juntas. É interessante Então, você falar isso, porque no seu caso, você já tinha entendido que o exercício, ele é qualidade de vida. sempre. Ponto. E aí, quando você não consegue mais exercer aquele exercício que você tanto gostava, que tanto te fazia bem, você percebe que há uma crise de identidade. Aquilo Isso aí. fazia parte de você mas você não atingiu a obesidade. Mas eu não sou eu. Isso aí, eu não sou eu, né? E aí isso entrava uma frustração, né? Entra para toda aquela questão, como a Camila já levantou, né? De a gente começa a se frustrar, começa a aparecer outras questões, né? E, poxa, uma coisa que eu amava fazer e eu não tô conseguindo, né? Pô, o que que tá acontecendo, né? Então a gente tem que parar, olhar para dentro e ver aonde que tá acontecendo, né? E no meu caso, eu olhei para dentro, eu olhei para o espelho e disse, é isso, né? Eu preciso buscar uma ajuda, porque independente, né, do que alguém fala, tu não é gorda, né, o termo, né, obesa, tu não precisa
né, nem é tanto assim, mas não, sabe? O que importa é a gente olhar para dentro da gente e a gente perceber, sabe? É isso, né? Então, foi onde eu busquei ajuda, graças a Deus, né? Perdi aí meus quantos quilos. E hoje, nossa, correr para mim assim, a minha rotina é louca, porque eu tenho que juntar tudo, né? A maternidade com o trabalho, com a atividade física. E só que existe uma questão também, né? Ah, a gente tem filho pequeno, é mais difícil, a gente sabe disso, mas as mulheres, principalmente, né? Mulheres tentam achar algum lugar, né? No seu dia a dia, nem que seja 30 minutos para si, né? Isso é muito importante. Isso modifica para nós, modifica dentro da nossa casa, nossa relação fora, dentro, né? E nem que peçam ajuda, peça para Dinda, peça para quem for, mas para você tirar aquele tempo. Isso é importante, sabe? Porque se a gente for para pensar, eu tenho criança pequena, eu não consigo, mas a gente vai ter criança pequena por 10, 12 anos e a gente vai ficar 10, 12 anos sem fazer nada pra gente? Então, é essa a questão, sabe? A vida fica uma loucura. Não é fácil, porque ninguém vê atrás dos bastidores, entende? A rotina doida que é, né? De acordar muito cedo, largar o filho na escola, e correr, se arrumar, ir pro trabalho e chegar, 7 horas da noite, né? Mas vale muito a pena. Então, é isso que eu quero, né? É me reencontrar como a Carol mãe, a Carol mulher, atleta, né? E ter saúde. Saúde para acompanhar minha família, ver minha filha crescer e principalmente para mim, né? Que legal, muito legal. E aí, Suzy? Teu ponto de virada, querida. Eu já tinha desistido de mim mesma, né? Eu já não... Que eu sempre fui meio gordinha, né? Desde pequena, então... eu fazia sempre dieta, né? Então... vou desistir vou ser gorda mesmo, né? Que droga! Nasci pra ser gorda, vou ser gorda, então. Então, um dia lá na minha mãe, ela me olha, né? E diz assim, Suzy, não tá dando. Tu tá muito gorda. E aquilo me doeu tanto, sabe? Assim, a minha mãe falar aquilo pra mim. Foi muito... E eu pensei, meu Deus, eu preciso emagrecer novamente. Só que é tudo muito... Tu vai fazendo dieta, né? Sozinha, tentando fazer outras coisas, vai na Nutri, só que tu não consegue emagrecer. Tu emagrece 1, 2 quilos no mês. E isso vai perdendo aquele gostinho, assim, de emagrecer. Não tô emagrecendo, vou comer igual, então, né? E daí, quando, então, eu vi, né, ali, descomplicando a obesidade, eu pensei, se tem pessoas que conseguem, né, eu também posso conseguir. Vou lá falar com o doutor e eu vou ver o que dá nessa história toda aí, né? Então, eu cheguei lá, eu tinha quase 94 quilos, e agora eu tô com 69 e 600, 700, então deu 24 quilos, né? Tô muito feliz, a minha autoestima tá lá em cima, assim, eu me olho todo dia no espelho. Todo dia, me peço de manhã, de noite, sempre, porque eu não posso mais engordar aquelas gramas. Parece que eu tô assim, meio, né, noiada, mas tudo bem. Tudo bem, mas eu preciso. É parte do processo. Acho que estamos, né? Eu acho que às vezes a gente olha muito assim, que às vezes parece que você nem acredita que tu tá assim, né? Tu tá tão acostumado com aquela imagem antiga tua, em frente pro espelho. É que eu não me olhava no espelho antes, É isso, né? aí tu olha assim, tu... Tu abriu o teu armário para pegar uma roupa. Que roupa eu vou usar que vai servir? Agora eu olho que roupa eu vou usar que vai ficar grande. Sabe? Não serve mais as minhas roupas. Eu tô achando o máximo. Eu tô, assim, muito feliz mesmo, assim. Me olho agora no espelho, a gente se admira, a gente tem uma... A autoestima vai lá em cima. Não fazia academia, não gostava, odiava fazer academia. Tô gostando, né? Pensa só, que evolução. Eu corro também, então eu também gosto de fazer corrida. Então, fiquei mais leve, agora tá tudo fluindo, tá... É outra vida, né? É outra vida, É outra uma coisa fora do normal. E assim, Suzy, pra você, o que foi mais difícil, assim? A questão mais física, mais, não sei, talvez emocional? O que foi mais dificultoso para lidar ali no início? Mais o emocional, assim, porque, tá louco,
tu vê as pessoas te olhando assim, como ela tá gorda. A gente enxerga quando a pessoa olha pra ti, como tu tá gorda. Nossa, como ela falar, A engordou. gente percebe. A gente percebe pelo Eles olhar, olham né? de cima a baixo, de cima a baixo. Daí agora eu penso, agora olha pra mim de cima a baixo que eu quero ver. Agora tem que falar, nossa, Suzy, como tu tá linda, magra. Magra, Ninguém ninguém fala. Isso ninguém Mas pensa, fala. mas pensa. Mas Mas pensa. pensa, mas pensa, mas né? pensa. Mas pensa, não foi fácil, né? Nada é fácil. Para Não. começar, o primeiro passo sempre é muito difícil, né? Tu pedir ajuda. E não é feio pedir ajuda. Eu acho que é essencial, é uma coisa que tu precisa. Meu colesterol de 250 tá em 122. Né? Então, eu tô muito feliz também com os resultados dos meus exames, enfim. Não foi fácil, mas eu faria tudo de novo. 1000 vezes. 1000 vezes eu faria tudo de novo. Vale a pena. Vale a pena. Quem acha que não vale a pena, vale a pena. Vale. Vale muito. Cada dia que eu não Cada consegui fazer exercício. Cada minuto, né? Cada minuto, tudo. Vale muito a pena. Vale. Muito a pena. É gratificante mesmo. E no caso, vocês falaram muito da questão da maternidade. Pra ti, Camila, você tava amamentando, né, quando você começou. Daí teve ainda o processo, quando eu cheguei no Mateus, eu estava amamentando, então o Theo, ele estava com 2 e 2 meses, né? E aí, então, foi ainda mais difícil, né, doutor? Porque eu tive que fazer todo o desmame dele para daí começar a fazer o tratamento. Então, eu tive que... Eu falo assim, ó, não é fácil, que às vezes eu pensei em desistir. Mas eu precisava seguir em frente. Então, mamães, pelo amor de Deus, se vocês querem, vocês vão atrás, que vocês conseguem sim. E é muito importante a amamentação para criança. É né? importante. Esses 2 anos de amamentação meu Deus. Agora, assim, não se esquecer no processo. E não deixar, né? Eu dei o mamar para ele até bastante tempo, né? Então, já era hora de eu fazer aquele desmame, né, dele. Porque o Theo precisava da mãe dele também, né? É que a gente vai adiando, A vai gente vai adiando a mãe, adiando, porque né? daí, ele precisa de mim, aquele cordão umbilical, né? Mas precisa porque tu também precisa do teu tempo. A gente Exatamente. precisa do tempo da Pra gente. gente, Pra né? gente. A gente tem que... Porque dói na gente, né? Que nem Dói. pra mim poder me exercitar. A minha filha é a primeira a chegar na escola. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu sei que onde ela tá, ela está bem, está assessorada, está bem cuidada. Primeiro ponto, né? Uhum. Para mim ficar tranquila, para também conseguir fazer minha atividade tranquila, por exemplo, né? Então, a minha filha é a primeira a entrar na escola de manhã cedo, a primeira, 7 horas da manhã. E ela é a última a ir embora, né? Então, ela fica esse tempo todo na escola. Só que eu não me culpo por isso, porque eu sei, como eu já disse, que ela tá bem e eu tô cuidando de mim. Isso é o que mais importa. E se eu tô bem, ela vai estar bem junto comigo. pra te tá bem pra ela, né? Isso. Porque Então senão a gente não se fica bem culpem pros por filhos. isso, porque tem muitas mães que não conseguem, não fazem uma atividade física, porque acabam que vão passar muito tempo do dia longe do seu filho. A gente sente, claro que a gente sente. Só que com o processo, né, a gente vai se adaptando. E tu sabendo que o teu filho tá bem, cuidado, assessorado, dá essa chance pra ti. É importante. De ter Pro um teu tempo, filho também, né? Sim. Então, a rotina é maçante, né? Que nem pra mim conseguir fazer foi a forma como eu encontrei, né? Para que eu pudesse me dar esse meu tempo. E isso é importante pra mim, é importante pra ela. E as coisas fluem, né? Então, tem essa questão da rotina, mas se eu for pensar, como eu já comentei antes, pelo lado, né? Ela vai passar 10, 12 anos sendo criança, sendo dependente da mãe. Então, eu não posso passar 10, 12 anos sem fazer nada por mim também. Né? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. E às vezes, assim, eu acho que filho é um negócio muito sério, muito complicado e muito gratificante. Então, você tem que saber dosar, não só pela questão de que, assim, ele é prioridade. Ponto e acabou. Filho é prioridade. Só que, até para você cuidar do seu filho, você precisa exercer um autocuidado. Esses dias eu atendi um casal
casal não, atendi uma galera, na verdade, que veio de uma igreja, né? E aí eles falando assim, mas eu preciso melhorar porque eu não tô conseguindo cuidar das coisas da igreja. E realmente eles têm uma rotina muito puxada, sabe? Muita coisa. Eles dão conta, acho que, de algumas congregações em cidades diferentes, enfim. E aí, todo mundo meio que naquele estado de obesidade, e falou, a gente tem que dar um jeito nisso aí. Não tem saúde aí, não. Não existe obesidade saudável. E aí eles falaram, mas como eu vou fazer e tal? Mas aí, você tem que arrumar um tempo para equilíbrio, porque assim, até a própria Bíblia já diz, né? Como é que eu vou amar o próximo sem o como a ti mesmo? Não tem como. Né? Não tem como. Assim, a tua referência de cuidado para com o próximo é o cuidado que você tem consigo. Tem que ser o cuidado que você tem consigo. Sim. Entende? E com relação aos filhos, muitas vezes, principalmente na geração atual, o que a gente tem percebido? Um preciosismo aumentado que até se confunde com superprotecionismo, sabe? Dessa geração atual. E a gente acaba vendo nos consultórios, eu compartilho dessa opinião com alguns colegas, crianças que eles não sabem lidar com o mundo lá fora, sabe? Muitas vezes porque falta um pouco mesmo de tempo sozinho. E a gente é de uma geração diferente, a gente ficava muito tempo sozinho, né? Assim, os Brincava pais... na rua. Eu sempre digo ficava na rua, eu essas sempre coisas, digo pro né? meu marido, pelo amor de Deus, deixa esse guri aprender a cair. Porque aí se o guri cair, ele agarra. É Tem diferente a disso, relação. Tem disso. E também de a hoje, gente né? se autocuidando, a gente dá o exemplo pros filhos. Por Exato. exemplo, o meu Exatamente. filho, né? O Rian, ele tá até ali fora, ele veio comigo hoje me acompanhando. E ele se espelha, né? Se É o espelhou em exemplo, mim, né? é o O exemplo. arrasta, né? Então ele começou a cuidar da alimentação, começou a cortar algumas coisas, e agora quer ir na academia. Então, eu acho que a gente serve de exemplo não só, né, para fora da nossa casa, mas para dentro também. Então, né, Isso faz os diferença. filhos. Que nem como quando tu anda de avião, por exemplo, né? Quando eles te ensinam lá. O que que eles te ensinam? Quando tu vai lá, eles dão as instruções. E para salvar o próximo, quem você tem que salvar primeiro? Não sei. Você. Então, é a mesma coisa, né? Fazendo um paralelo. Então, você tem que se salvar primeiro para poder salvar o próximo, né? Então, É engraçado, e vocês falando dessa coisa de referência, porque pra mim, minha referência é minha mãe também, sabe? E se minha mãe não enchesse o meu saco, meu Deus do céu. Eu tinha 140 quilos, gente. Minha mãe também já foi muito obesa, e minha mãe é um paninho de retalho, porque ela já fez cirurgia de tudo quanto é coisa que vocês pensarem, de doença, de tireoide, um monte de coisa que aquela mulher teve, e não sei de onde é que ela arrumou força pra, assim, andar 12 quilômetros por dia no esteira. Fazer crossfit. E assim, quase 60 anos. Aí não tem como olhar para aquela mulher e falar assim, não, como é que eu tô aqui parado no sofá? Não tem como. Não tem como, não. Entendeu? Ela, daquele jeito lá, com a idade que tem, fazendo tudo que faz, como é que eu vou ficar aqui Então, o parado? estopim foi ela, então. Pode ter sido. Não vou dizer o estopim, mas assim, a motivação muito foi olhando isso. Porque não tem jeito, a referência é dentro de casa. É, dentro de casa. Da é mesma isso aí, forma gente. como, para mim, olhar para os meus pais na época que eles estavam obesos, eu não estranhava estar obeso, sendo que eu já estava acostumado a olhar para minhas referências e ter aquela imagem como uma coisa normal. Entendeu? E isso tem que causar estranheza. e Teu filho eu já olho para minha genética, para minha história familiar, e eu penso, não quero chegar lá, não. Entende? Eu tenho que reverter também, Sim, né? sim. Eu, assim, tem casos na família, mas eu penso assim, eu não quero chegar lá. Você tem uma mas tem que referência de mudar. como não ser. É isso, Assim, não. né? De como não ser. Já vi onde é que vai dar, não serve para mim. Bem isso. E assim, vocês duas trabalham ali no laboratório, o negócio é bem corridinho, né? Sim. Sim. Como é que vocês fizeram para lidar aí com essa... como é que foi no dia a dia, assim? O que foi de dificultoso para vocês ali de encaixar essa rotina de agora eu tenho que comer no horário, eu tenho que comer um determinado tipo de comida, abrir mão de outro tipo de comida, e eu não posso deixar a produtividade cair, porque o trabalho não para. Como é que foi para vocês aí? Pra mim foi até bem tranquilo, assim, não...
como, né, eu não tinha fome. Então, eu nem comia, às vezes. E até hoje, assim, de tarde, é a hora do lanche. Meu Deus, a hora do lanche, o que eu vou comer? Porque eu não tenho, às vezes, nem sinto fome, que daí vai passando, né, Depois corrido. que tu se acostuma, é bem tranquilo. É bem tranquilo, né? Mas, assim, não passei fome, não... Foi muito tranquilo. Nessa parte foi. O tratamento faz muita diferença nessa parte. Faz muita diferença. Não senti nada, assim, nem... tinha dias que eu me sentia um pouco mais fraca, porque eu fiquei um pouco enjoada no início do tratamento, até me acostumar com as medicações, enfim, né? Mas, no mais, assim, foi tranquilo. A gente consegue se adaptar bem nos horários também. A gente tem horário de lanche, né? Eu faço academia, então, na hora do meio-dia. Eu saio às 11, né? Para ir para academia. O melhor horário do mundo, porque não tem ninguém lá. Então, eu me adaptei super bem, assim. Para mim, tá sendo tranquilo. Show de bola. Para mim também, super tranquilo, né? Que nem eu começo a trabalhar às 9, um pouquinho mais tarde. Então, eu faço as minhas atividades, é tudo antes, né? É tudo cedo. Então, né, 7 horas da manhã já vou correr, né? Eu já levo tudo pro trabalho, né? Eu levo uma mala gigante com tudo, né? Roupa, secador de cabelo, a kit, né? Kit mulherada. Então, eu já saio de casa com tudo isso, pronto. Daí eu vou pra pista, corro, né? Meus 4, 5 quilômetros. Tem dias que é menos, tem dias que é mais e tá tudo certo, né? E aí, então, depois dali eu vou pro laboratório, lá, né, no nosso banheiro, tomo meu banho, me arrumo, né, para trabalhar, tomo meu whey, né, que é importante. Muito importante. Então, faço meu café da manhã, porque eu corro em jejum, né, é um hábito que eu tinha desde antes também, e eu permaneço agora, para mim é muito bom. Então, eu corro em jejum e meu café da manhã, então, antes de começar, e depois a gente vai se adaptando em horários de almoço, né? Acaba se tornando um pouco mais, talvez mais, não sei se mais fácil, se fácil seria a palavra certa, mas como eu almoço em restaurante, para mim se torna mais fácil, assim, Carol, né? Porque daí tem as saladas, eu consigo... Bastante opção, né? Isso, opção, eu consigo dosar com mais cautela o que eu vou ingerir, né? Assim como o lanche da tarde, a gente tem nosso horário também. E depois, né, a janta já é em casa, ali antes das 8 da noite, porque eu faço o jejumzinho também, né? Então, mas é super tranquilo, assim, não tive nenhuma dificuldade, né? Foi super, super bom, assim, a gente tem que gostar do processo, né? Se encantar por ele na medida do possível. Isso é bem legal, isso é bem legal. E assim, eu sei que nem tudo é um mar de rosas. Eu sei que tem um ponto do tratamento ali, dessa jornada, que a gente sempre conversa no consultório. O que é? Eu tenho certeza que você vai emagrecer. Eu sempre falo para as pessoas que vão começar, esse começo você vai emagrecer, certo? Se você vai se manter magra, vai depender do que você vai aprender durante o processo de emagrecimento. Porque as pessoas, elas acham que, assim, a pessoa é gorda por falta de força de vontade, por falta de coragem. Não é verdade. Você só é gordo por conta dos teus hábitos. São hábitos. E eles estão extremamente enraizados no seu cérebro. Mudar esses hábitos é muito difícil sozinho. Sem mudar a rotina, sem mudar o ambiente, sem mudar nada, mudar um hábito, sem mudar todas essas coisas, é muito difícil. O tratamento, ele entra justamente para facilitar essa troca de hábitos. Nesse escopo de troca de hábitos e dentro desse paradigma, o que foi mais difícil, assim, para vocês durante o processo? Assim, meu Deus, isso aqui, nesse dia, nesse ponto, foi difícil. O que foi para você, Mila? Mais difícil? Para mim, para falar a verdade, foi tirar o açúcar. É mesmo? Tu tirou, cortou total? Total. Foi o açúcar. Eita! Porque ele chega uma hora... Porque a gente que é mulher, a gente tem o período da TPM, né? Dos hormônios que ficam mais aflorados. Então, a gente quer aquele docinho, né? Então, o corpo pede. Ainda mais a gente quando para de vez com as comilanças, com as coisas, né? Então, o doce pra mim ali foi... E o que tu comia de doce, assim? Ai, é pra falar. Mas fala. O que eu comia?
Ai, que vocês imaginarem, eu ia no mercado, assim, eu pegava 3, 4, 5 tipos de chocolate. Barra. Tu lembra da primeira vez que eu fui no consultório que tu falou Como é que eu vou ficar sem as barras de chocolate? que tu tem alguma compulsão. Alguma coisa tem que tu engorda. E daí, claro, né? O meu emocional ficava abalado, eu descontava tudo na comida. Descontava tudo. E alguém falava pra mim, bah, mas tu não era assim, né? Como tu mudou? Então, aquilo ali pra mim... Não, já me chamaram de gorda, então... Continuar comendo? Vou continuar comendo? Estão me chamando de gorda mesmo? Esse é o pensamento Do gordo. Uhum, mas é. Vou continuar comendo, porque Bem isso. se eu parar de comer e não emagreço igual, então eu vou continuar comendo. E a culpa retroalimenta aquele estado onde você está, né? Tipo, você se sente frustrado, Aí culpado. você come mais. Daí E come é mais mais. um motivo pra você comer, porque aquilo é como se fosse uma válvula de escape, né? Daquela situação, daquele sentimento Eu ruim. comia mais quando eu tava triste, feliz, estressada, ansiosa, tudo. E aí a gente bate na tecla, relação afetiva com a comida. Com a comida. Você tem uma relação afetiva com a comida. Agora hoje, em relação, eu tava falando antes com ela, quando a gente vai... né, quando eu olho um pedaço de torta, eu fico imaginando quantas calorias ela tem. E quanto que eu tenho que correr depois pra tentar perder aquilo que eu vou comer, né? Porque é aquilo que a gente come, né? Então, assim, e ele vai bater direto lá na glicose, já vai... E parecia ser impossível, assim, ficar sem aquele açúcar refinado no começo, né? Parecia impossível. Parecia. Eu também gostava. Parecia que eles gosto falam de com a doce, né? gente. Mas agora... Ai, quer um pedaço de torta? Não. Não. Eu não sei, não vai, não quero, não gosto. Não. Hoje, quando a gente come, parece que a gente meio que repugna, né? Isso, eu não consigo comer, eu tenho que Eu comer. fico mal, Sim, eu gente, também não me dá consigo. uma dor de estômago, eu fico 2 dias sofrendo, eu olho e penso assim, não quero. Eu vou sofrer 2 dias. Eu Porque também. eu acho que a gente, no nosso paladar, faz um detox ali e a gente não acostuma mais com Acho que aquilo, a gente né? reprogramou já o... Mas é bem isso. E eu fico muito mal, me dá uma dor de estômago, eu tenho que tomar remédio para digestão. qualquer Meu coisa gordurosa, Deus, até comida também, gordurosa, assim, sabe? Vamos na pizzaria. Eu tô, adiando a pizzaria, porque eu não consigo comer. O que eu vou fazer lá? E isso tem a ver muito com a microbiota intestinal de vocês. Porque assim, ó, o que determina o tipo de bactérias que eu tenho no meu estômago? E todo mundo tem bactéria no estômago, a gente precisa delas. Principalmente o que você come. O perfil alimentar determina o perfil de bactérias que eu tenho no meu estômago. Se eu tenho um perfil alimentar que eu faço orgias, digamos assim, eu vou ter bactérias que, de certa forma, elas têm grande avidez por alimentos muito palatáveis, alimentos cheios de açúcar, muito gordurosos. E a indústria alimentícia já entendeu isso. Existe um conceito, inclusive, acho que é ponto de êxtase. Eu estava vendo num artigo científico que fala sobre os alimentos e como a indústria alimentícia descobriu a fórmula mágica de te envolver, de te viciar. Existe um conceito de ponto de êxtase, que ele cita que é uma concentração, um equilíbrio, na verdade, entre a quantidade de açúcar e a quantidade de gordura que eles conseguem colocar em determinado alimento, e quando eles atingem esse ponto de equilíbrio entre esses ingredientes, aquele alimento se torna extremamente palatável e viciante. E a gente tem alguns exemplos desses alimentos. E aí você meio que tá comendo aquele negócio, mas sem querer, você não sabe, mas aquilo tá produzindo em ti um vício que quando você se dá conta já não tem mais como sair. É difícil sair sozinho. E aí como é que você vai desconstruir um negócio desse? É a mesma coisa de muitas vezes você lidar com uma droga mesmo, entendeu? Sim. E é difícil, assim, ó, eu sou a pessoa mais viciada em doce que eu já conheci na minha vida. Eu sou louco, pelo menos eu era, por doce. Eu não consigo tirar o doce 100%, mas eu tirei o açúcar refinado. O que eu como de doce? Eu uso muita fruta, muita coisa que é zero açúcar e que tem um gosto doce, porque o gosto doce e o açúcar são coisas diferentes. E sem essas estratégias aí, gente, eu talvez eu não conseguiria ficar sem um açúcar refinado. Por que eu tirei ele? Eu resolvi tirar ele da minha vida, assim, de forma mais incisiva. Não é que eu não como. Um dia ou outro eu posso até comer, mas na rotina não tem.
porque me deixa mal, eu fico inflamado, não me faz bem. Eu sei que é como se eu tivesse flertando com algo que eu sei que pode me viciar, que pode me controlar. E eu sempre falo, o que tu não controla, te controla. É. Então, eu prefiro não ficar flertando com isso aí não, sabe? Tu sabe não, que não. assim, o tratamento, pelo menos pra mim, né, me trouxe uma clareza. Tem gente que diz assim, mas tu nunca mais vai deixar de comer doce, vai chegar um momento que tu vai comer, né? Sim, vai chegar um momento que eu vou comer, inclusive de vez em quando eu como, né? Nós somos humanos, a gente tem a oferta, só que tu tem que ter uma clareza na mente. Entendeu? É olhar para aquilo e hoje eu olho pro doce, eu não como um pouquinho de cada. Hoje eu olho pro doce e dependendo do doce que tem, eu penso assim, né? Esse doce me lembrava minha avó. Hoje eu vou comer um pouquinho dele. É uma clareza, escolhas, Uhum. né? Porque a nossa mente é nós contra nós mesmos, na verdade, né? A nossa mente que controla a gente ou a gente que controla a mente, porque tu tem que escolher, né? Então, pra mim, assim, me trouxe uma clareza melhor do que escolher. Eu não vou deixar de comer doce, não vou, mas eu vou fazer escolhas. A palavra é consciência. Tem um livro que fala sobre isso. É Desconstruindo o Hábito da Fome, o nome desse livro. E uma das estratégias que ele utiliza é justamente isso, você obter consciência do que você está fazendo. Isso aí. Quando você estava ali com aquele tanto de barrinha de chocolate, você estava comendo, você não tinha consciência nem do que você estava comendo. Hoje, Não era? O bom é que eu não gosto de chocolate, nunca. Não, de vez em quando, sim, eu me permito comer uma coisa que eu gosto, né? Aí, às vezes, o meu marido diz, né? Não, tu vai comer doce? Não pode comer doce, né? Tu vai... Não, eu tenho consciência que eu tô comendo esse doce aqui. Depois Né? eu busco lá na Amanhã academia. é outro dia. Amanhã eu sei que eu não vou fazer isso. Hoje eu quero, eu precisei. Então tá tudo certo. Mas aí o que vai diferenciar é o que tu vai fazer no próximo dia. Exatamente. Né? Exatamente. Então... Minha compulsão, gente, era tão terrível que eu lembro assim, ó, às vezes eu ia fazer hambúrguer. Eu fazia tipo 5, 6 para comer. E eu não tinha esse negócio, não. Era hambúrguer, um hambúrguer, um pão, cada um diferente, assim. E enquanto eu estava fazendo, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, eu tinha que estar comendo. Então sempre tinha umas 2 ou 3 barras de chocolate ali que eu ia degustando enquanto eu estava não tinha como ficar sem comer. O negócio é estar sempre mastigando, porque enquanto eu estou mastigando, eu não estou pensando, eu não estou consciente. Logo, se eu não estou consciente, eu também não estou preocupado com aquilo que me aflige, com o fato de eu não me sentir feliz, com o fato de eu não me sentir bem com o meu corpo, ou bem com a rotina que eu estou levando. Então, o jeito de eu meio que achar um escape dessa situação, desses pensamentos, é ficar sempre mastigando, mastigando, mastigando. Aí entra a relação afetiva que eu tinha com a comida. Eu descarregava na comida um viés de vida que eu não conseguia resolver, sabe? E aí por isso que eu digo, obesidade é um negócio multifatorial. Você tem que tratar a parte metabólica, mas tem que tratar a parte psicológica também, senão não resolve. Não resolve. A gente tem que ter... Agora em diante, eu sou outra pessoa. Daqui pra frente, meus hábitos vão ser diferentes. E é a virada da chave. E Exatamente. é isso que tu tem que pensar sempre, assim, né? Eu levo sempre... vamos numa festa de aniversário, né? Tem bolo, tem docinho, tem, né, um monte de coisa. Ou eu como um docinho, ou eu como bolo. Não vou comer as duas coisas. Porque é muito doce. Antes não, né? Servia um pratada de torta com 50 mil salgados e depois mais uns 6, 7 docinhos aí, um de cada um para experimentar. Isso não vai mais. E assim, e além do peso, assim, o que mudou na vida de vocês? Assim, que o peso, as roupas maravilhosas, assim, todo mundo show de bola. Trocar o roupeiro inteiro. Todo mundo tá lá em cima, maridão de todo mundo aí, com certeza tá, ó. Estão assistindo lá, todo mundo sorrindo pra caramba. Essa é minha. Mas eu sei que não foi só a questão do peso, da estética que mudou. O que mudou pra vocês, assim? Pra mim, mudou a relação também, né? Porque isso é muito importante entre o casal. Que antes eu tinha vergonha, sinceramente, assim. Eu meio que fugia daquela coisa porque eu não me via mais como mulher. Então, isso pra mim foi uma virada de chave. Ali
foi autoestima, foi relação com o maridão, foi tudo. Ah, que legal. Isso aí. A autoestima, assim, é fora do sério. É uma coisa... Porque Agora eu me olho, eu boto a roupa... Ai, como eu tô linda. Como eu tô magra. a gente se autoelogia, né? Agora eu ando de top, agora eu não tenho mais vergonha, sabe? De botar uma roupa um pouco mais apertada, justa. Antes era tudo, né? Eu usava G1 e agora tô usando médio. Olha só. Eu também Né? cheguei no G1. Quando chegou no G1, gente do Sim. céu, ali Calça pra 46, mim, daí eu comecei a não usar mais calça jeans, porque eu me não- negava a usar 46. eu não usava mais Eu calça fui jeans. até 42 e eu tenho 1,58 m, né? Então, também. Hoje agora eu eu tô, tô nos usando meus 40. 38, dá licença. Aí hoje eu tô usando 40. Eu também. Assim, se é uma wide leg, 36. uma moon, é 42, que é o brim, né? Sim. Mas tem aquelas que tem elastano. O meu aí também é 40. Eu tô lá, 36, 38. Olha só. Então, isso aí acho que a autoestima, se tu tá bem contigo mesmo, tu vai Tudo estar bem, flui, né? tudo vai fluir. Teu casamento vai ser melhor, teu trabalho vai ser melhor, a tua vida com teus amigos vai ser melhor. Agora eu tenho vontade de até sair, sabe? Antes eu não tinha vontade. Capaz que eu fui num lugar comer. O que aquela gorda tá lá comendo de novo? Né? Ai, Agora, pior que é. vai dizer que não é. As pessoas te ficam olham olhando. o jeito que elas... Se tu vai pegar um prato pra comer, elas já acham que porque a gente é gorda, a gente não precisa comer. É, Acho isso que aí. associam isso. Ai, perdão. Eu, assim, pra mim, o que era pior é que era, eu acho que um sofrimento mais interno, sabe? Meu, assim. Porque eu me olhava no espelho e eu fazia, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Sabe? E aí eu sofria com aquilo, meu Deus, eu sofria com aquilo, botar uma roupa pra sair. E aí as pessoas, como eu já disse antes, diziam, ai, mas tu nem é gorda. Mas aquilo me fazia, tinha um sofrimento tão grande atrás daquilo, sabe? Ninguém entende, né? Ninguém entende, Não. né? Ah, mas tu não é tão gorda assim pra precisar fazer isso, sabe? Mas não é o que tá atrás disso, sabe? Era aquilo que me deixava num sofrimento, assim, e eu olhava assim pro espelho e eu dizia, meu Deus, sabe? Por isso Que que eu que não eu me vou- olhava mais. Não, Nem eu olhava mais, tentava mas me não. olhar pra ver se eu conseguia agir, sabe? E aí eu não conseguia agir. E aí eu olhava para aquilo e eu dizia, meu Deus, eu preciso. Até que chegou, né, no ponto. Eu e a Carol, como trabalhamos juntas, a gente começou o tratamento, bem dizer, Juntas. juntas, né? Isso aí. Então, uma incentivou a outra. Isso aí. Vamos foi lá bom. marcar, vamos marcar, Vamos marcar, Suzy, vamos marcar. Vamos lá. Daí, E marcamos. aí, como é que tu tá hoje? Eu tô bem. Ah, tô indo. É bom, porque a gente foi, né, Trocando né? ideias, Aham. né? E- E Trocando eu nem ideias, sabia que vocês dois contando. conheciam, sabia? Sério? E descobri depois de segunda, terceira consulta, que eu fui descobrir. E o Sim. Brenda que me falou. Ah, Brenda, sim, porque, Nossa. né, Borretiro, né, que todo mundo se conhece. Mais ou menos isso. E aí a gente ia trocando ideia, né? como- falando, bah, hoje eu tô É. mal. Às vezes Hoje- tinha dias que eu chegava bem enjoada, assim, daí... Ai, daí a Carol, Não, vamos eu não lá. tô, eu tô bem. Eu pensava, ai, eu tomei acho que umas 5 caixas de Mas Fonal, vamos mas lá. tô bem. Eu dizia pra vocês, não, vamos lá, Suzy, não, né, não, Não, vamos vai lá. dar tudo certo, vai dar Vai. tudo certo. A gente falava, né, ai, quanto já perdeu, quanto já... É uma coisa Incentivando, boa, né? E sabe? aí É. a gente tem Importante. outras colegas também, né, que precisam É. até emagrecer. Então, acho que elas também estão, sabe, buscando e tentando. Se inspirando, né? Se inspirando. É o que eu falei, Porque né? é Isso possível. é bem legal. Tudo é possível. A gente pensa 10 vezes, assim, né? Antes de vir aqui, né? Falar, né? Conversar um pouco. Mas eu pensei, né? A gente até comentou isso. Eu disse, bom, se o meu exemplo, se a minha realidade, a minha história inspirar uma pessoa, né? Eu já tô super feliz, né? Então, que sirva de exemplo. Eu, né, não sou a pessoa mais perfeita do mundo. Tem dias que não sai como planejado, né? Tem dias que eu não consigo me exercitar por N fatores, ou minha filha ficou doente, ou, né, alguma coisa de horário que eu precisei mudar, mas tá tudo certo, sabe? O que importa é que tu vai fazer no próximo dia, Uhum. né? Bem legal. Então, a gente foi se incentivando, né? Fomos... Conversando e estamos aqui hoje. Legal, gente, muito legal. E o que vocês diriam para vocês mesmas lá no auge da dor, no auge da frustração, no auge
da incoerência consigo mesmo. Se vocês pudessem voltar e ter contato com essas pessoas que vocês foram, o que vocês diriam para elas hoje, no caso? Ainda bem que você foi consultar com o Dr. Matheus. Ah. Ainda bem, porque tu não desistiu de si mesma. Ainda bem que tu tá lá firme e forte e te deu mais uma oportunidade de voltar a ser feliz. Investir em si próprio nunca. Nunca vai ser perda de tempo. Perda de Jamais. tempo, nem perda de dinheiro, De nem dinheiro, perda de nada, porque a gente sabe? escuta isso no paralelo, né? Sim. Não é difícil, mas investir. Não é perda de dinheiro, é investimento. É investimento. É investimento. Porque tudo melhora. Até para ganhar mais dinheiro, você fica melhorzinho Melhor. também. Né? Sabe? E assim, existe, né? A gente sempre escuta muitas coisas, né? Então a gente também tem que saber filtrar e para dar força pra gente seguir no processo, escutar aquelas pessoas que te apoiam e aquelas que falam talvez o que tu não quer ouvir, aquilo tu tem que criar uma parede. Não absorver. Né? Não absorver. Focar naquelas que te apoiam e o resto tu esquece, né? O resto tu foca naquelas pessoas que estão ali te apoiando, né? Porque muitas vezes a gente escuta, né? Ah, porque tu usa isso, porque tu usa aquilo, né? Porque tu tomou isso, tu tomou aquilo. Sim, eu tomei. Eu tomei porque são coisas para isso. Específicas para isso. Ainda bem que mas existe, não né? mas não é isso. Isso ali é a pólvorazinha. O que vai fazer a diferença na frente é o que tu vai fazer com a pólvora. Se tu vai apagar ou se tu vai acender. Exatamente. Entendeu? Então, assim, presta atenção e te agarra aquelas pessoas que te põem para cima, que te ajudam, que querem te auxiliar, né? Não presta atenção em pessoas que, né, acabam comentando isso, porque a grande maioria não tem conhecimento técnico, fala sem conhecimento científico, de fato, né? Então, fala do que escutou numa rede social, fala do que escutou aquilo, mas não tem o conhecimento técnico, de fato, né? Então, não fala o que não sabe, teoricamente, não sabe. né? E não desistir. E tem em mente, assim, né? Sim, né? A gente faz um tratamento com algumas substâncias, né? Mas isso serve como um incentivo. Né? A gente tem que ter uma consciência disso. Não é isso que vai fazer você emagrecer. Ajuda, sim, ajuda. Né? Te dá uma energia para te conseguir seguir. Mas o que vai fazer a diferença é o que tu vai fazer com aquilo ali. Né? Entende? Então, sim, a gente, né, usou algumas substâncias para nos auxiliar, para dar aquele impulso, né? Eu sempre brinco que é o farelinho da pólvora, mas isso, quem vai decidir se tu vai atingir, se tu vai pra frente, é o que tu vai fazer, né? É o que tu vai fazer com aquilo ali, né? Isso aí. O que tu falaria pra aquela Camila do Eu Não Consigo? Lembra dela? Eu falaria pra minha criança interior que foi lá, reage, mulher! Eu não consigo, eu não consigo. Eu dizia pra ele, não consigo. Primeira coisa, tira esse não consigo da cabeça. Tem que ter pensamento positivo. Pensamento positivo, porque eu era uma pessoa que eu falava que eu não conseguia, que eu não ia conseguir. E eu tava ali na academia, ó, todo dia. Às vezes, assim, a gente não consegue, que nem a Carol falou, né? Mas tem um outro dia, vai lá e começa. O feio não é a gente recomeçar, o feio é a gente não ir, desistir. Isso aí. Parar. É parar. Então, a gente errar é humano. Então, outro dia vai lá, comer o bolo hoje, amanhã vai lá, retoma tudo de novo. Não dá chance pro bolo. Isso aí. Não crie bolo. Não dá chance pro bolo. Não dá chance pro bolo. E é difícil o bolo, né? Porque, É a minha comida predileta. É a bolo. minha Eu também, também. é bolo. É o meu torta hoje. Meu O meu era que agora não é mais. Café, bolinho. Não, ali Bolinho. em Bom Retiro tem um negócio que chama docito. Docito. Não, eu nem entro mais ali. Eu falo pras meninas ali, ó, eu tenho que, assim, tem que ser, aqui é um dízimo. Eu tenho que vir aqui e ter uma porcentagem, assim, sabe? Do que eu posso, dos dias que eu posso vir aqui. Porque aqui meu Deus do céu, tentação demais. É tudo muito bom. Eu adoro também. Eu gosto do cheiro do café que tem na porta. Meu Deus do céu. E assim, resumindo, pra gente já ir pra parte final, uma palavra que define pra vocês essa mudança, essa transformação. Uma palavra de cada. Vai, Suzy. Felicidade. Muita. Eu sou outra pessoa, não tem. Agora eu olho para as pessoas, cumprimento, eu tenho vontade de, sabe, de
ver as pessoas, de sair, de cumprimentar, de conversar. Antes, não mais. Antes eu baixava a cabeça e não olhava para ninguém. Que legal. Tinha legal. vergonha, né? Que legal. Vergonha do peso, de tudo. Ah, horrível. Amor próprio, autocuidado, né? Era o que eu queria voltar a fazer, né? Desde o início. Buscar a Carol que eu era antes, né? A Carol que se olhava no espelho, gostava do que via, né? Com uma saúde boa. Então, se eu não tivesse amor próprio por mim mesmo, eu não tinha saído do lugar, né? Então, isso pra mim fez muita diferença, assim. E Muito cada legal. dia, na verdade, a gente busca, né? Sim. Diariamente isso, né? Uma palavra que me define hoje é a palavra processo. Porque a gente tem um processo até chegar aqui, né? Então, tudo a gente passa por um processo. Então, essa é a palavra né? Que faz todo sentido na minha vida. Que tudo na vida da gente tem um processo. E quando a gente chega nele, quando a gente chega no finalzinho dele, é maravilhoso. Não é nada automático, né? Não é nada... Não é nada fácil, mas é necessário Mas esse vale processo. a pena. Vale a pena. Eu faria tudo de novo. Eu faria também tudo de novo. 1000 vezes, tudo de novo. Mudar dói, gente. Mudar sempre dói. Se a mudança é pra melhor, não tem como não doer em qualquer coisa na vida da gente. Sabe? Ah, mas vai facilitar com isso, com aquilo. Vai doer. Mudar dói. Mas assim, nessas mudanças que doem, a gente adquire as maiores lições que mantém a gente naquele status diferente do status quo de antes. Ou seja, aquele benefício ele tende a perdurar por conta da dor que você enfrentou para conseguir esse benefício. Então, isso é muito importante. Não existe fórmula mágica, não existe... Eu sempre falo para todo mundo no consultório, não existe almoço grátis. Não tem almoço grátis. Esse conceito de almoço grátis é mentira. Entendeu? Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. E às vezes esse custo fica no bastidor, né? É. Então, às vezes tu olha de fora, nossa, parece muito fácil, né? Como tu emagreceu, Sim. né? Nossa, como tu tá. Foi Isso rápido. Foi rápido. Foi rápido. Fácil. Meu Deus, como é fácil, Não é. gente. Pelo Não amor de é Deus. Mas fácil. atrás dos bastidores, né? Na nossa rotina dia a dia, só que cada só um quem passa, né? tá ali sabe, Sabe né? o que aconteceu, como é que foi. Mas enfim, né? É bem isso mesmo. Vale a pena. Vai. Quem não, né? Quem precisa, vale a pena buscar ajuda. Né? Se tem vontade de mudar, de fazer diferente, nunca é tarde. A hora é sempre agora, né? A gente tá aqui, a gente tá vivo, a gente tá respirando. Enquanto a gente tá aqui assim, a gente pode buscar o que a gente quiser. Verdade. Né? Muito bom. Show de bola. Eu tô com o coração bem cheio depois desse episódio. Foi muito legal ouvir essas histórias de vocês. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com as histórias de vocês, porque eu me identifiquei em muitas coisas que vocês falaram, assim. E, assim, ó, só quem é gordo ou já foi gordo sabe o quão maravilhoso é passar por esse processo e vencer ele no final. Eles falam assim, eu faria tudo de novo. Só quem é gordo sabe que vale a pena, assim, sabe? Quem já foi gordo sabe que vale a pena. Porque é como se a gente vivesse uma vida aqui, ó. Quando a gente tá no estado de obesidade, sobrevivendo. Aí tu emagrece, tu descobre que a vida é aqui, ó. Isso aí. E que você não é aquela pessoa, você é uma pessoa diferente. E é até estranho, porque a gente estava falando de se olhar no espelho, porque você começa a descobrir coisas sobre você que você não sabia. Gostos que você não tinha antes. Às vezes esportes que você, assim, tem uma certa avidez que você não sabia que tinha. Talvez você vai usar... Eu tô usando branco, gente. Eu odiava branco com todas as minhas forças, entendeu? Hoje a cor que eu mais gosto de usar social é branco, entendeu? Mas por quê? Porque você se descobre, se redescobre, na verdade. E esse processo é maravilhoso, isso não tem preço, não tem valor atribuível, material. Queria agradecer muito a presença de vocês, meninas. Vocês são guerreiras de verdade. Vou falar, manter essa vida de profissionalismo,
maternidade, relação dentro de casa, porque a gente sabe que a mulher é um pilar dentro de casa, a mulher que... Uma casa sem mulher, meu Deus do céu. Desaba tudo, não tem como. Homem é homem desleixado, entendeu? Ah, mas o meu é arrumadinho, deixa uma semana. Deixa uma semana. Deixa uma semana. Deixa uma semana. pra Ah, ver. mas tem empregado, não sei o quê. Deixa uma semana pra ver. Deixa. A gente sabe que, assim, mulher é um negócio multifatorial, é multitarefa, e não é fácil. E vocês são muito guerreiras por terem conseguido tudo que vocês conseguiram. E ainda, assim, falar numa felicidade, sabe? Atingir um nível de resiliência, de felicidade que é invejável. Assim. Eu sei que as pessoas elas não vão ficar com inveja, mas vão se inspirar em vocês. Isso é maravilhoso. Queria agradecer de coração pela presença de vocês, tá? Também me prontifico para ajudar sempre que precisarem. E dizer também para todo mundo que está aí assistindo a gente. Vocês estão vendo, o caminho é extremamente possível. Muitas coisas que a gente comentou aqui, a gente achava impossível também. Ah, como que eu vou fazer isso? Já tentei 1 milhão de vezes, nada deu certo. E olha só, quando você chega no final, você fala, meu Deus do céu, como que eu não fiz isso antes? Como que eu não tentei com tudo antes? E eu digo tentar com tudo porque quando você tenta com tudo, você prioriza. E você não consegue colocar 2, 3 prioridades na sua vida. Prioridade é prioridade, é uma só. E talvez você se esqueceu em algum momento e você precise se priorizar. Então, leva essas histórias no coração e que tudo isso, de certa forma, te traga inspiração, te traga motivos para você querer voltar a sorrir de novo. Tá bom? Beijo no coração. Mais uma vez, uma ótima semana para você que está escutando esse podcast. E aguarde já o episódio número 3, que vai ser ainda mais legal, que é sempre mais legal. Tá bom? Beijo. Tchau, gente.